Querido amigo, o nosso objetivo hoje é concluirmos o estudo do capítulo 4 de Tiago. Vamos estudar o capítulo 4, versículos 13, 14, 15, 16 e 17 de Tiago. Tiago 4, 13 a 17. Nesse texto, nós vamos encontrar um tema muito importante que se refere à incerteza da vida humana. Isto é, uma realidade que todos nós experimentamos. Certamente, nós gostamos da vida. Lógico, gostamos de viver, mas não sabemos se estaremos vivos amanhã. É verdade. Podemos planejar, podemos pensar no nosso futuro, porém, não podemos ter certeza do que vai nos acontecer daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto. Não podemos ter essa certeza. A certeza sobre o futuro só tem um. Quem? Deus. Deus é quem conhece o futuro, é Ele quem conhece o futuro de cada um de nós. Sobre a vida, o futuro e os planos que elaboramos, o livro de Provérbios, então, nos orienta de modo sensacional, um modo objetivo e incisivo. E como nós temos falado, o livro de Tiago muitas vezes nos relembra o uso que ele faz dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. E agora, então, citando Provérbios, nós vamos perceber como Tiago muitas vezes expressou nessa sua carta aquilo que ele tinha aprendido na literatura do Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus. O livro do Provérbios, escrito na sua maioria pelo sábio rei Salomão, está repleto de ensinamentos sobre essa caminhada de vida que nós temos. Um tema do livro, frequentemente ressaltado, é a necessidade de se evitar a pressa, de planejar sem levar Deus em consideração. Muitos de nós lutamos contra a impulsividade. Por isso, precisamos refletir sobre os provérbios que nos ensinam a não sermos apressados, a não desconsiderar Deus nos nossos planejamentos. Por exemplo, Salomão nos advertiu, em 19:2, o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mas ele também advertiu, em 21:5, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tendem à pobreza. Querido amigo, pensamento e planejamento cuidadosos funcionam melhor. Carpinteiros hábeis medem 3 vezes e cortam 1. Carpinteiros apressados medem 1 vez e cortam 3 vezes. Em nossa ânsia por completar uma tarefa, em nosso desejo por ganharmos melhores lucros, podemos correr para conquistar esses objetivos, mas seria melhor se colocássemos os nossos planos nas mãos de Deus. Métodos para enriquecer parecem que nunca perdem o seu atrativo. Fazer planos para enriquecer cegam os olhos de muitas pessoas. Na verdade, facilmente acabamos sendo presas de qualquer plano para ganhar um dinheiro fácil. Mas foi o próprio Salomão que nos advertiu. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Em 20:21. Mas aí ele acrescentou ainda: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Provérbios 28:20. Na verdade, quando nós olhamos para esses textos, nós vemos vários princípios agindo aqui. Primeiro, coisas que parecem boas demais para serem verdades, normalmente não são mesmo, não são verdade. Se tanto dinheiro pudesse ser ganho com tão pouco esforço, por que todos não estariam ganhando?
quando estamos apressados demais para ganhar dinheiro, fazemos normalmente coisas que não deveríamos fazer para encurtar o processo. A ganância perverte a consciência de que Deus deve estar em primeiro lugar nos nossos planejamentos. Um segundo princípio nos mostra que as riquezas tudo aquilo que é conquistado com facilidade. As riquezas que são facilmente adquiridas são facilmente gastas. Pessoas que ganham subitamente e sem esforço uma grande quantidade de dinheiro, muitas vezes até através de um prêmio, de um jogo, de uma herança, normalmente acabam gastando todo esse dinheiro em muito pouco tempo. Bens que não foram adquiridos por meio de um esforço sério não são apreciados, não são valorizados. Bens que não vieram da parte de Deus, que não vieram sob a bênção de Deus, logo desaparecem. Então, qual é o problema que Tiago nos aponta nessa passagem? Ele mostra que a ambição e o desejo de realização sem a bênção, sem a submissão, sem a orientação de Deus, para nada valem. Tudo pode ser perdido de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque a nossa vida é incerta. Não sabemos o dia de amanhã. E diante dessas verdades, o título mais adequado para o nosso programa, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, é a incerteza da vida humana. A incerteza da vida humana com base em Tiago 4, 13 a 17. Ao tratarmos então desse tema tão importante para o desenvolvimento da nossa vida cristã, lembramos de uma das parábolas mais contundentes contadas pelo Senhor Jesus Cristo. Eu estou me referindo à parábola do rico insensato, registrada por Lucas, conforme Lucas 12, 16 a 21, quando Jesus estava advertindo contra a avareza. Jesus se dirigiu à multidão reunida que tinha acabado de ouvi-lo repreender um homem que não tinha visto nele mais do que simplesmente um árbitro para uma contenda sobre uma herança familiar. E Jesus então diz assim, no versículo 15 do capítulo 12 de Lucas: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E aí ele contou uma parábola, e a parábola do rico insensato, que na verdade é um espelho da alma. Ele contou o seguinte, que um fazendeiro, um homem que cuidava do campo nessa parábola, não era algum homem pobre que conseguiu riqueza subitamente, não. Ele já era rico quando uma grande colheita fez com que os seus grandes celeiros ficassem até pequenos, fossem insuficientes para o resultado da colheita. Não há indicação de que nenhuma das riquezas desse agricultor tivesse sido ganha de uma maneira desonesta. Por tudo que sabemos, ele ganhou cada pedaço dela com trabalho duro e gerenciamento prudente. Essa história, então, não é sobre fraude, não. Mas é uma história sobre a tolice, sobre a incerteza da vida, sobre desconsiderar Deus nos nossos planos. Aquele fazendeiro que tinha sido tão hábil gerindo a sua propriedade, ele tornou-se um tolo, um homem simplório ao gerir a própria vida. Ele cometeu algumas tolices muito óbvias. Primeiro de tudo, ele cometeu o engano de pensar que ele era o proprietário da própria riqueza. Minhas colheitas, meus bens, meus celeiros e minha alma, ele disse. Que arrogância! Quanta ingratidão! Como se ele, somente ele, tivesse conseguido tudo aquilo. Não há nenhuma palavra pronunciada de agradecimento a Deus que nos dá do céu chuva e estações frutíferas, enchendo os nossos corações de fartura e de alegria.
para não falar da vida, respiração e tudo mais. Sempre que pensamos que merecemos alguma coisa, devemos lembrar que somos apenas mordomos, pois tudo pertence ao Senhor. Nós somos aqui, sabe o quê? Apenas inquilinos. Quem é dono é o Senhor. A segunda tolice daquele fazendeiro, daquele agricultor, foi pensar consigo mesmo sobre que disposição ele deveria dar às suas bênçãos inesperadas. Ele deveria ter consultado a Deus, porque o mundo e toda a sua plenitude são de Deus, conforme o Salmo 50. Mas isso eu acho que nem lhe passou pela cabeça. Nem ele pensou nos celeiros vazios das pessoas pobres. Daquelas que lutam para terem as suas necessidades pelo menos supridas. Ele só pensou em si mesmo. Egoísmo. A sua terceira tolice foi supor que o que ele pudesse colocar num celeiro era tudo o que ele precisava. Olhando para toda a abundância da sua colheita, ele disse consigo mesmo: consegui fazer. Ele pensava que essas coisas significavam conforto, segurança, felicidade, satisfação e sossego. Mas é surpreendente que ele não pensou com clareza nos seus dias futuros. Como alguém que lida com a terra e com as plantações, é certo que questões sobre as pragas, a seca, as inundações, o roubo, não lhe eram desconhecidas, não lhe eram estranhas. É preciso uma cegueira incomum para imaginar que ele pudesse ter segurança em coisas materiais e passageiras. É preciso, na verdade, muita estupidez para imaginar que nós, humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do Eterno, possamos ficar sossegados e realizados e satisfeitos apenas com alimento material. Nós fomos feitos para o Deus vivo, e a vida provém do coração. A vida se sustenta pelo Espírito e não de bens acumulados. Finalmente, o nosso agricultor, bem-sucedido, esqueceu-se do tempo e da morte. Ele esqueceu-se da incerteza da vida. Ele estava pensando em muitos anos, mas Deus parou a sua vida e lhe disse: nem mais um dia. Louco, o que tens preservado, reservado, acumulado, para quem será? Sua riqueza foi para um lado e ele foi para o outro. Não há tolice maior do que planejar a vida sem considerar a incerteza da vida e a realidade da morte. A evidência da nossa mortalidade e a incerteza da vida não é apenas premente, ela é irresistível, ela é irrefutável. Nenhuma verdade sobre nós mesmos é tão evidente quanto o fato de que um dia nós vamos morrer. E sempre vivemos um tempo imprevisível. A única certeza que devemos ter é em relação à nossa sintonia, à nossa comunhão, à nossa relação com Deus. Devemos, então, derramar as nossas vidas e nossos tesouros para Ele, dependendo e nos submetendo a Ele. Quem é que já planejou as suas atividades para o próximo ano? Será errado planejar? Como entender o alerta de Tiago? Olha, não é errado planejar, não. O errado é planejar sem levar Deus em consideração. Ao nos alertar a apresentar a soberania divina, ao nos alertar, chamando-nos a atenção para a soberania divina e a incerteza da nossa vida, Tiago está dizendo o seguinte, e esse é o princípio: todo cristão sábio planeja sua vida considerando a soberana vontade de Deus. Eu repito,
Todo cristão sábio planeja sua vida considerando a vontade soberana de Deus. E 3 verdades sobre aqueles que planejam sua vida sem considerar a vontade de Deus. Primeira verdade nos mostra a descrição daqueles que planejam suas vidas sem considerar Deus. Quem são eles? São irmãos até, conforme capítulo 1, versículo 2, 2:1, o próprio texto de 4:11. Mas pode ser qualquer um de nós. Quais são as atividades dessas pessoas? São viajantes, são negociantes. Pode ser qualquer um de nós que deseja sucesso na sua vida. Que características têm essas pessoas que não planejam levando Deus em consideração? São orgulhosos, são arrogantes, pretensiosos. Pode ser qualquer um de nós controlado ainda pelo nosso ego. Mas temos uma outra verdade que nos mostra como pensam esses que planejam a vida sem considerar Deus. Eles não estão atentos, esquecem-se de que Deus é que está no controle, esquecem-se de que não conhecem o amanhã, esquecem-se de que a sua vida é como neblina, e por isso eles erram. Mas que erros eles têm? Veja no texto, eles fazem afirmações categóricas. Hoje e amanhã faremos isso e aquilo. Isso é, o erro deles é planejar sem considerar a vontade de Deus, sem considerar o querer de Deus. Eles pecam por não fazerem o que é certo. E aí, no final do nosso programa, então vem a advertência de Tiago. Essa terceira verdade nos mostra como devem agir aqueles que não consideram Deus. Como devem agir considerando Deus no planejamento de suas vidas. Na verdade, é uma palavra para todos nós, como que nós devemos agir. Veja o versículo 15. Planejar considerando a vontade soberana de Deus. Planejar considerando a vida e a morte. Planejar considerando a possibilidade ou a impossibilidade de realizações. Quais são os desafios, então? Atender aos alertas da Escritura. Submeter-nos à soberana vontade de Deus. E não pecar, deixando de fazer o que deve ser feito. Ao concluirmos a nossa meditação nesse texto, temos que lembrar pelo menos 3 verdades. E quero recomendar isso a você. Planeje as próximas etapas da sua vida, mas submeta-se à vontade de Deus. Segunda sugestão, planeje incluindo Deus nos seus planos. Ou melhor ainda, em terceiro lugar, saiba quais são os planos de Deus para a sua vida e adeque-se a eles. Na verdade, a sua vida e a minha vida devem ser apresentadas a Deus, sabe como? Como uma folha de papel em branco, assinada lá embaixo por você e por mim. E Deus é que vai preencher como Ele quer que a nossa vida seja realizada. Quando nós fazemos assim, estamos considerando Deus em nossas vidas. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.